Shema Israel. Estamos na 47ª Parashá, aleluia, para a glória do Senhor. Nós já estamos acabando de novo, amados, o ciclo aí, ó. Daqui a pouquinho a gente vai começar tudo outra vez, para a glória do Eterno. E essa Parashá de hoje, ela vai de Deuteronômio capítulo 11, 26, a Deuteronômio 16, verso 17. E o nome dessa Parashá, né, em hebraico é Re, e no português é vejam. Diga comigo assim, vejam. Bom, o tema dessa Parashá não poderia ser outro. O tema dessa Parashá nessa noite vai ser exatamente o que eu disse aqui. E diga comigo mais uma vez, bênção ou maldição. Esse vai ser o tema da Parashá nessa noite. Como o pastor Timson disse aqui, e lendo a Parashá essa semana, estudando, essa Parashá tem muitas coisas para que nós possamos falar aqui, mas eu quero focar nisso que o Eterno falou, que está aqui no capítulo 11, exatamente, no verso 26, que diz assim a palavra do Senhor. Deus fala através do servo Moisés, dizendo assim: eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. E nós precisamos entender o conceito bíblico, né? O conceito judaico do que é bênção. Porque às vezes a gente não entende muito bem o que é ser abençoado por Deus. E a palavra bênção do hebraico, ela quer dizer o seguinte, que a bênção é você conceder poder a alguém para que essa pessoa alcance a prosperidade, para que essa pessoa alcance a longevidade, para que essa pessoa alcance a fecundidade, o sucesso e a multiplicação. Se nós olharmos o texto bíblico e olharmos a palavra bênção, o que o Eterno está querendo dizer aqui para o povo, na realidade ele não está querendo dizer assim, olha, você precisa ser abençoado. O que Deus estava deixando claro aqui é o seguinte, você não vai ter uma bênção, mas se você obedecer aquilo que eu quero, você será uma bênção. Entende a diferença? Eu posso ter coisas, eu posso ter bênçãos, mas o que o Eterno está dizendo para nós é o seguinte, eu não tenho bênçãos, eu, com o Senhor na minha vida, sou uma bênção, aleluia. Diga para o seu irmão assim, você é uma bênção, aleluia. E olha, a bênção do Senhor, ela realmente precisa estar nas nossas vidas. E meditando sobre a Parashá e sobre toda a história bíblica, o que o Eterno estava querendo dizer para o povo deles é o seguinte, gente, nós estamos acabando, né, o ciclo, vocês ficaram aí no deserto esse tempo todo, vocês erraram, vocês pecaram, mas agora é tempo de quê? Entrar em Canaã, conquistar a terra e alcançar tudo aquilo que eu prometi para vocês. Só que o que Deus está mostrando para eles é o seguinte, qual é a diferença, como o pastor disse aqui, qual é a diferença de Israel para as outras nações? Qual deve ser a diferença para nós como servos do Senhor para outras pessoas? A diferença consiste em uma só, que é você ter Deus na sua vida. E aqui ter Deus na nossa vida consiste em obedecer a tudo aquilo que o Eterno escreveu. Deus nessa Parashá, ele dá uma lista daquilo que ele deseja que o povo obedeça para que o povo fosse uma bênção. Muito é pregado hoje em dia, né? Fazem-se campanhas, as pessoas querem ser abençoadas, fazem-se motivações para que você seja uma bênção, para que você alcance a bênção, mas o Eterno deixou a bênção, deixou a palavra dele para nós de uma forma muito simples. Você quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado? É muito simples. Para que você seja abençoado, é necessário apenas uma coisa, que Deus esteja à sua frente. Porque se o Eterno estiver à sua frente, todas as coisas são possíveis para você, porque não vem de você, mas vem dele. Se você ler a palavra, né, eu estou estudando esses dias com a minha esposa, a gente começou a estudar depois de Deuteronômio, né? Então a gente vai ver aqui que Deus fala uma coisa muito interessante para o povo. Moisés está ali falando, gente, ó,
vocês precisam ser obedientes à minha palavra. Tudo aquilo que eu já ensinei, vocês já conhecem, vocês precisam guardar, vocês precisam ser obedientes. E se vocês fizerem tudo isso, eu, Deus de vocês, serei o Deus que vai guiar vocês por onde vocês passarem. E Deus fala uma coisa tremenda com o povo. Ele fala assim, ó: nenhuma nação, por mais poderosa que ela seja, por mais guerreiros que eles tenham, mas se vocês obedecerem a minha palavra, e eu for o Deus de vocês, nenhuma nação vai subsistir vocês. Mas olha que interessante que Deus fala com o povo. Deus fala assim, ó: quando vocês chegarem lá em Canaã, quando vocês conquistarem as terras que eu vou dar para vocês, vocês precisam fazer uma coisa apenas. O que é, Senhor? Vocês precisam pegar todos os povos, exterminá-los, tirá-los da terra. E um detalhe: os deuses deles vocês precisam destruir, colocar fogo. Por quê? Porque Deus falou assim: se vocês manterem este povo com vocês, esse povo vai ser laço para a vida de vocês. Se vocês manterem os deuses deles com vocês, os deuses deles vão ser laços para vocês. E aí é interessante olhar a Bíblia, sabe por quê? Porque lá em Josué, a Bíblia fala assim, que o povo começa a conquistar, e aí eles começam a guerrear, e realmente as nações não subsistem a eles, os anaquins gigantes, não importa qual era a nação, caía por terra. Mas lá em Josué começa a acontecer assim, e aí a tribo tal foi à cidade tal, e a Bíblia fala assim: porém, os habitantes da cidade, eles não expulsaram. E aí, fulano foi lá e conquistou a tribo, porém, certas pessoas eles não expulsaram. E aí quando a gente chega lá em Juízes, quando a gente começa a olhar que Josué morre, aqueles que conheciam a Torá morrem, a Bíblia fala uma coisa muito interessante. A Bíblia fala assim, ó: depois que aqueles que conheciam a palavra do Senhor morrem, o povo se perde. Porque sabe o que acontece com o povo? Os deuses daquelas pessoas que eles não expulsaram se tornam o que para eles? Laço. Se tornam problemas para eles. E aí Deus aqui está dizendo isso: gente, vocês querem ser bem-sucedidos? Vocês querem a bênção sobre vocês? Apenas obedeçam aquilo que eu deixei escrito na palavra. Apenas obedeçam aquilo que eu deixei escrito aqui para vocês. E olha, Deus estava deixando algo muito tremendo aqui. Com todo final de culto nós oramos aqui e nós proclamamos sobre vocês o que? A bênção de quem? E a bênção de Arão, ela vem de quem? Olha o que Arão fala, né? Que nós falamos nessa bênção: que o Senhor te abençoe e o Senhor faça resplandecer o que sobre você? O rosto dele, na verdade, a presença dele sobre você, a unção de Deus resplandeça sobre você. Por quê? Porque onde você estiver, todos saberão que você é diferente, porque você tem um Deus que é diferente. E olha, vamos dar alguns exemplos de homens que foram abençoados na palavra. E aqui eu quero deixar uma coisa interessante e bem clara para você. Às vezes a gente confunde. A gente olha um homem bem sucedido, né, financeiramente, no 2019, né? E a gente fala assim: nossa, como aquele homem é abençoado. Eu queria ser abençoado como aquele homem. A ótica de Deus é diferente. Deus, ele tem prosperidade para você, para mim? Sim. Mas a ótica de Deus é diferente. Porque olha só, Deus, ele olha para nós, e a maior bênção, a maior riqueza que Deus quer nos dar é exatamente uma riqueza que não está aqui fora. Como nós falamos domingo, né? É de dentro. E quando dentro está bem, tudo do lado de fora começa a mudar. Quando dentro está bem, as coisas do lado de fora começam a acontecer. Quando você por dentro está cheio da presença de Deus, você pode estar desempregado, mas você todo dia sai pela manhã e fala: Senhor, existem milhões de brasileiros desempregados, mas eu confio em Ti, Senhor. Eu sei que eu vou fazer entrevista com mais de não sei quantas pessoas, mas eu confio em Ti, que o Senhor é poderoso para abrir uma porta para mim. E aí sabe o que acontece? Não é pela sua fé, mas é pela fé de Yeshua. E as coisas começam a acontecer. E o que o Senhor deixou bem claro para o povo de Israel, queridos, olha só, quando na Bíblia fala assim, que as nações ao redor, elas começaram a ouvir que o povo de Israel estava chegando. Mas olha só, as nações não falavam de Israel. Todos tremiam por causa de quem? Por causa do Deus de Israel.
Diga comigo assim: Deus de Israel. Sabe o que é ser abençoados, queridos? É o nome do Senhor chegar primeiro. Sabe o que é ser abençoado? As pessoas olharem para você, olharem e falar assim: mas por que você é diferente? Porque vamos ser bem sinceros, no mundo como hoje, né, você ser cristão de verdade, você ser um homem, uma mulher de Deus, pagar o preço para ser servo do Senhor não é fácil. Mas as pessoas olharem para você e dizerem, como muitas vezes as pessoas já falaram isso para mim: o que você tem? E eu tenho? Não tenho nada de diferente. Tem sim. Quando você fala, eu sinto uma paz. Quando você fala, eu sinto algo assim, não sei o que acontece, mas eu sinto algo diferente. Aí nós cremos no seguinte: bom, isso não vem de mim. O que eu tenho é como os discípulos falaram lá: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Como o pastor James foi lá e orou pelo vizinho dele: eu não tenho nada para te dar, meu amigo, eu não sou médico, mas eu posso orar por você. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus capaz de fazer coisas tremendas e poderosas. Olha que servo do Senhor foi um exemplo de bênção. O nosso pai Abraão. O homem abençoado foi Abraão. Abraão foi abençoado em tudo que ele fez. A Bíblia fala que todas as coisas que Abraão colocava a sua mão, Deus era com ele. E sabe o que é interessante? Porque aqui na Torá, nesse texto aqui, daqui a pouco a gente vai ler, Deus ele fala o seguinte: ó, se vocês me obedecerem, eu vou abençoar vocês. Amém? Vocês, eu. Mas se você me obedecer, eu vou abençoar a sua esposa. Se você me obedecer, eu vou abençoar os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Olha que interessante, Deus fala assim: eu vou abençoar os seus animais, eu vou abençoar a sua plantação, eu vou abençoar a sua casa, eu vou fazer até a chuva cair na terra no tempo certo. Queridos, olha que tremendo isso aqui com Israel que acontecia. A obediência do povo influenciava no clima. Se o povo era obediente, Deus faria chover. Se o povo desobedecia, Deus cerrava a chuva. Que isso? É muito tremendo esse nosso Deus, queridos. Mas uma das coisas que, pensando essa semana, que Abraão tinha, foi exatamente isso. Abraão está na sua casa. E aí chega Deus para Abraão e fala assim: Abraão, sai da sua casa, da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão não questionou onde era. Abraão não falou: Senhor, eu vou ter casa lá. Senhor, eu vou ter carro lá. Senhor, eu vou ter o que comer lá. Não. A Bíblia fala que Abraão vira para sua esposa Sara, arruma as malas, pegue os servos e vamos embora. Para onde a gente vai? Não sei, mas o nosso Deus vai nos mostrar. E aí chegando Abraão, um homem já velho, com o único desejo de ter um filho, o único filho que ele queria ter, e a sua esposa ali estéril. E Deus vem para Abraão e fala assim: meu servo, eu vou fazer de você uma grande. Abraão olha para ele, olha para Sara, olha para si mesmo e fala assim: como assim, Jesus? Como assim, Deus? Como que você é uma grande nação, você não tem um herdeiro? Aí Abraão cai numa cilada, porque, vamos ser sinceros, quando nós estamos em dificuldades, a nossa mente quer resolver as coisas para Deus. Sara chega para ele e fala assim: eu tenho uma solução tremenda para você. Qual a solução? Já que eu sou estéril, se deite com a minha serva, e o filho da minha serva será o nosso filho, a bênção de Deus. Abraão olhou aquilo e falou: então tá bom. Só que isso se tornou um problema. Mas olha como Deus é poderoso. Por causa de Abraão, Ismael, mesmo diante dessa história toda, e mesmo que Ismael teve que ser abandonado, né, digamos assim, ter ido embora da sua casa, a Bíblia fala assim, que Deus tornou Ismael um homem poderoso, simplesmente porque a promessa de Abraão foi passando de geração em geração. Vem depois Isaac, vem depois de Isaac o seu filho, né, Jacó e Esaú. E queridos, olha como Jacó foi um homem abençoado. Você concorda comigo que Jacó foi um homem poderosamente abençoado? E olha interessante o que Jacó entendeu sobre bênção. Jacó entendeu que bênção não era apenas você ter dinheiro ou ser rico, mas Jacó entendia que bênção era você ter Deus na sua vida. Por isso Jacó, ele lutou desesperadamente por aquela bênção, a qual Esaú não estava muito aí. Mesmo que Deus tivesse falado com ele, com a sua mãe, com o seu pai, que a bênção chegaria até a vida de Jacó, Jacó foi lá e fez aquilo que era errado, mas ainda assim, Deus foi com ele. Jacó trabalhou para uma esposa, foi enganado, ganhou outra. Mas ele não murmurou, continuou orando, continuou fazendo, ganhou a esposa que amava.
E através de Jacó, Deus começou a multiplicar aquela promessa. Filhos, vieram ali, filhas. E a Bíblia fala que tudo aquilo que Jacó também colocava a sua mão, Deus multiplicava. Queridos, eu tenho para mim, eu já falei isso com o pastor Jimson, é algo espiritual. Me explica isso aí, alguém que talvez saiba, não sei se o Wisterman sabe, mas como assim? Olha o trato que ele fez com o sogro dele. Que sogro abençoado, né, Labão, né? Labão vira para ele e fala assim: beleza, eu vou te dar um salário. As ovelhas que nascerem branquinhas são suas, e as pretinhas são minhas, ou vice-versa. As ovelhas que nascerem malhadas, sabe-se lá como vai acontecer isso, são suas, e as que nascerem de cor normal são minhas. As ovelhas que nascerem listradas, me explique como isso funciona, não sei, nunca vi uma ovelha listrada, mas, né, são suas, e as que nascerem normais são minhas. Labão tentou dar uma pernada em Jacó, meu amigo, daquelas aqui. Porque Labão olhou assim: bom, ovelha branquinha, vai nascer ovelha branquinha, não é? Geneticamente falando. Bom, pelo que eu entendo, me parece que é isso. Mas aí, estava lá, ovelha branquinha, cruzava com ovelha branquinha e nascia ovelha pretinha. Ovelha branquinha com ovelha pretinha nascia ovelha malhada. Ovelha com ovelha nasceu ovelha quadriculada. Vai entender isso? Me explica isso, porque eu não entendo. Mas Deus foi com Jacó. E Deus fez Jacó crescer sobremaneira, que Labão começou a ficar desesperado. O que é isso? Como assim? Eu não entendo isso. Né? A ciência não explica, acho que ninguém explica isso. Isso foi espiritual. As varinhas, né? Ele colocava as varinhas lá, a ovelha olhava para a varinha assim, nascia. Eu falei, gente, vai entender isso. Mas por quê? Porque Jacó era uma bênção. A bênção do Senhor estava sobre Jacó. E aí Jacó tem filhos e tem a filha dele. E aí a Bíblia fala que lá vai José para o Egito. E tudo que José colocava a mão, Deus fazia o quê? Porque José tinha Deus na sua vida. E aí nós conhecemos essa história. E tudo aquilo que eles faziam, Deus abençoava. Agora, que a promessa mais poderosa do que Deus fez a Abraão, Deus falou com Abraão assim: através de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Gente, isso é muito poderoso. E aí eu pensei como isso aconteceu. Você concorda comigo hoje que várias nações do mundo, pela fé em Yeshua, né, aceitaram o Senhor como Salvador? E porque nós aceitamos o Senhor, nós somos enxertados em Israel, então nós nos tornamos o quê? Filhos, né, de Abraão pela fé. Então milhares de pessoas em todo o mundo hoje foram abençoadas, estão sendo abençoadas, porque Abraão resolveu obedecer a Deus. É muito tremenda a obediência. E qual outro homem da Bíblia, Senhor Deus, pastor Marco, que obedeceu a Deus e teve coisas tremendas? Vários homens, mas tem um aqui que eu... Aleluia, Jesus. Quando chegar na eternidade, tem duas pessoas que eu quero trocar uma ideia, assim, ficar um tempo conversando, né? Porque enquanto o pastor Jimson rola com o Yeshua na grama, eu vou conversando com os outros. Porque, né, ele já tem essas ideias dele. Amados, eu quero chegar lá no céu, cumprimentar Davi e falar: Davi, eu te amo. Mas tirando Davi, eu quero chegar no céu e falar: Daniel, me explique o que aconteceu na cova. O que aconteceu lá? Porque a Bíblia não relata, mas eu quero saber o que aconteceu. Vamos conversar? Queridos, olha como é ser abençoado. A minha esposa comentou a questão da lei alimentar, não é verdade? É difícil essas coisas hoje em dia, porque as pessoas olham para a Bíblia e falam assim: não, isso aí é coisa de judeu. Ah, não, comer isso ou comer aquilo, isso aí não faz diferença, porque Deus olha o papo furado. Porque se Deus deixou na Bíblia, porque tem coisa aqui. Se Deus deixou escrito para a gente aprender, porque tem alguma coisa. E como a minha esposa falou e o pastor falou, se você quer guardar pela fé, guarde pela fé, mas não guarde para enganar o seu pastor. Para falar que seu pastor, né, pastor Vitor? Aleluia. Vamos comer escondido aqui, que o pastor Jimson está chegando, gente. Come o negócio. Porque isso é feio. E olha que homem poderoso foi Daniel. A Bíblia fala que Daniel estava lá na sua cidade. E aí Daniel vem e é levado cativo para uma nação, para a Babilônia. E lá na Babilônia, Daniel, ele se torna ali
né, um homem que deveria aprender todas as coisas ali daquele reino, porque ele, como sábio ali de Israel, de Judá, ele deveria ser um homem agora que aprenderia aquelas coisas para quê? Para poder ensinar para o povo, para poder realmente ser um homem bem-sucedido, para poder facilitar também, às vezes, a conversa, né, entre os babilônicos e os judeus, explicar as coisas. E, amados, lá vai Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego. Pisam na Babilônia. E o que é lindo disso é que quando Daniel pisa lá, a primeira coisa que Daniel fala com seus amigos, Daniel fala assim: eu coloquei no meu coração de não me contaminar com as iguarias e nada daquilo que vem da mesa do rei. Aí o homem ali que cuidava da comida falou assim: mas como vai ser isso, Daniel? Porque se o rei olhar para você e ver que você está diferente dos outros, ou seja, que você aí está mais fraco do que os outros, como que eu vou fazer? Ele vai querer me matar. Mas Daniel falou com ele assim: não, vamos fazer o seguinte, você me deixa aí um tempo, eu, meus amigos aqui comendo ali, né, coisas diferentes, seguindo a nossa lei alimentar, e depois você olha, você vê se faz alguma diferença. E a Bíblia fala que depois daquele tempo que o Daniel determinou, aquele homem olha para Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego, eles estavam mais bonitos, mais formosos, mais fortes do que todos aqueles outros lá que se alimentavam das comidas ali consagradas na Babilônia. E olha que coisa tremenda acontece com Daniel. O rei Nabucodonosor vai e tem um sonho. O rei fica atribulado com o sonho. Ele acorda de manhã, muito irritado, manda chamar todo mundo. Chama aí os bruxos, príncipes, todo mundo aí que faz adivinhação, chama todo mundo. Todo mundo se apresenta do rei e fala assim: eu tive um sonho. Pois não, senhor rei, nos conte o seu sonho. Não estou afim. Eu tive um sonho e não vou contar. Eu quero saber o sonho e a interpretação. E se eu não souber o sonho e a interpretação, vocês todos vão morrer. Imagina o desespero. Porque, amados, porque quem sabe realmente que é do diabo, sabe quando o negócio aperta. E aí eles começaram ali aquele desespero e o rei manda então matar todo mundo. Aí Daniel está lá, né, na dele, com Mesaque, Sadraque e Abidnego, sabendo de nada. Chega o soldado: vem cá, Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego, vocês vão morrer. Morrer? Por quê? Porque o rei está atribulado, ele teve um sonho e ninguém conseguiu contar para ele. Aí Daniel humildemente fala assim: será que eu poderia ir até o rei? Para quê? Sua sentença já está aí, você vai morrer. Não, mas eu poderia ir até o rei. E aí Daniel se apresenta diante do rei Nabucodonosor. Se você não sabe, está um dos reis mais poderosos que existiram nessa terra. Um homem realmente que não tinha pena dos seus inimigos, não. Chega Daniel diante de Nabucodonosor e fala a seguinte frase: Senhor rei, será que o Senhor poderia me conceder um tempo a mais para que eu ore ao meu Deus, para que Ele me revele o sonho e a interpretação para o Senhor? Nabucodonosor deve ter olhado e falou assim: rapaz, eu tenho vários aqui, servos que não conseguiram interpretar. Mas Daniel deve ter falado assim: mas nenhum deles serve o Deus que eu sirvo. Aí a Bíblia fala assim que Daniel foi orar, chama Mesaque, Sadraque e Abidnego e fala: vamos orar, vamos jejuar, porque o Senhor vai nos dar a vitória. Oram, jejuam, me parece que uma noite. E aí Daniel chega diante do rei. Queridos, eu fico imaginando que cena foi essa, porque Daniel não chegou com pompa por ele ser alguma coisa, mas Daniel chegou, imagino eu ali: Senhor rei, com licença, posso me apresentar? Pode sim, Daniel. E o rei já querendo matar todo mundo. E Daniel fala assim: o Senhor me deu o seu sonho e a interpretação é assim, assim e assim. A Bíblia fala assim que Nabucodonosor olhou para Daniel e falou assim: não há outro Deus senão o Deus de Daniel. Porque Daniel tinha o que? Intimidade. Daniel escolheu viver a vida que Deus queria, por isso Deus honrou Daniel, aleluia. Queridos, não é fácil ser abençoado, concorda comigo? É bom, mas não é fácil, porque a gente tem que abrir mão, a gente tem que fazer coisas às vezes que são diferentes. Mas olha, Deus sendo conosco, todas as coisas são possíveis. E olha só, lendo também o conceito judaico sobre maldição. Maldição é uma palavra realmente terrível. A palavra maldição significa assim, você tirar a essência ou o propósito divino de alguém.
Maldição significa esvaziar ou deixar uma pessoa desprovida de bênção. Então você concorda comigo que a maldição, a bênção é você ter Deus com você, amém? E a maldição é você estar sem Deus. O que Deus estava dizendo para o povo de Israel, ele falou assim, ó, eu coloco diante de vocês o seguinte hoje, a minha presença para estar com vocês e vocês vencerem, e vocês serem meu povo, ou vocês caminharem sozinhos. Você faz a sua escolha. E o que é interessante é que o povo lá na frente escolhe o quê? Caminhar sem o eterno. E aí a gente vê tantas coisas que acontecem. Eu quero te dar alguns exemplos aqui de maldição. Nós temos na palavra vários reis de Israel que desobedeceram a Deus e por isso colheram coisas tremendas, terríveis. Por exemplo, rei Saul, o homem escolhido ali para ser rei, o primeiro rei de Israel. O homem que outrora profetiza, o homem que outrora ouve e faz aquilo que Deus quer, se perde. E no final da sua vida, Deus fala a seguinte frase para Samuel: Samuel, por que você ainda insiste com Saul? Porque eu não tenho mais nada com ele. Eu não quero mais nada com Saul. E aí Saul se perde. Sansão, um homem escolhido por Deus, gerado por Deus para ser uma bênção para o seu povo, se perde. E Sansão, no ato do desespero dele, né, falando com a sua mulher ali, Sansão, qual é a sua força? Como é que você perde a sua força? Se você fizer 7 trancinhas no meu cabelo, tá. Sansão, como que você faz isso? Você está me enganando. Até que Sansão disse o seguinte: nunca passou máquina no meu cabelo. Eu sou nazireu. Se cortar o meu cabelo, eu perco as forças. Aí vai a mulher lá e corta o cabelo de Sansão. E a Bíblia diz a seguinte frase, que eu temo muito essa frase. Que Dalila fala assim: Sansão, os inimigos estão vindo sobre você. Aí Sansão fala assim: uma vez mais eu irei contra eles como das outras vezes. Aí o versículo tem uma vírgula que diz assim: porém, ele não sabia que o Espírito Santo havia se retirado dele. Então você concorda comigo que se Deus estiver com você, todas as coisas são possíveis? Mas se Deus não estiver com você, você vai passar aperto. Olha, Deus, Ele separou um povo para ser dele. E quando Deus separa este povo, Deus fala o seguinte: Deus deixa regras para este povo. Deus fala: gente, vocês vão ter que comer isso, isso e isso. E lendo essa semana com a minha esposa, é interessante porque Deus não explica. Ele fala assim: ó, você vai comer esse que rumina, mas não tem o casco fendido. Não, você vai comer esse outro aqui por causa disso. A gente tentou ler na Bíblia, tentou pensar, por que esse pode comer e aquele não pode comer? Não sei. Mas se Deus falou não coma, é melhor que a gente não coma. É melhor, não sei porquê, mas se Ele falou, eu não vou comer. Deus separou um povo que as vestes desse povo precisam refletir quem Deus é. Pastor, quer dizer então que agora na igreja a gente vai ter regras de que mulheres vestem isso, homens vestem aquilo? Não. Mas se você é crente de verdade, mulher de Deus de verdade, você sabe as vestes que você tem que colocar, não para agradar aos homens, mas para agradar o seu Deus. Se você é um homem de verdade, como o pastor diz aqui, você não tem que chegar aqui, né, mostrando a sua força, mas você tem que se vestir com ordem e decência, porque até as suas roupas refletem Deus. Deus, Ele deixa muito claro que qual a forma de você saber que o povo é de uma divindade e que esse povo é de outra divindade. Como é que a gente sabe? Como é que você sabe que certo tipo de pessoa são espíritas, certo tipo de pessoas são maçons, certo tipo de pessoas são servos do Senhor, servos de Satanás ali realmente e fazem trabalhos de macumba pesado, e certos tipos de pessoas são cristãos? Será que você consegue me dizer como você consegue olhar para essa pessoa assim, saber que essa de Deus é que ela não é? Eu vou te dizer como. Através da vida daquela pessoa, de como ela se porta, de como ela adora, você sabe qual é o Deus dela. Deus estava querendo deixar muito claro para o povo de Israel: olha,
vocês vão me adorar no deserto, vocês vão fazer isso para mim, vocês vão colocar o tabernáculo, vocês vão colocar isso, aquilo, outro, para quê? Para que quando as outras nações da terra olharem para vocês, né? É como nós cantamos aqui, Matuvu, elas vão olhar para vocês e vão saber o quê? Aquele povo ali reunido é o povo do Deus de Israel. Isso é fato, queridos. As pessoas precisam ver que Deus nos separou para ser diferentes. Nós não nascemos para ser iguais aos outros. Infelizmente, se você quer ser igual aos outros, você está no evangelho errado. Porque o evangelho do Senhor é o seguinte: todo mundo diz assim, ó, bora para a direita. Mas o evangelho do Eterno diz o seguinte: bora para a esquerda. Senhor, mas todo mundo está indo para lá. Mas como diz a sua mãe, você não é todo mundo. Queridos, tudo que Deus deixou para nós na palavra é simplesmente para nós sermos diferentes deste mundo e diferente de todas as outras religiões que existem. Diga comigo assim: a obediência traz Deus para mais perto. Tudo aquilo que você procura obedecer, Deus ele se aproxima de você, né? Ah, Senhor, eu não consigo obedecer isso ainda, como a minha esposa falou aqui, mas aí você vai procurando obedecer. Bom, Senhor, hoje eu obedeço mais esse pouquinho, mais esse pouquinho. Aí você sobe mais um degrau, mais um degrau, mais um degrau, mais um degrau, até que Deus olhe para você e fala assim: meu servo e minha serva amados, porque procuram obedecer aquilo que eu deixei escrito na palavra. E olha, agora vamos ler aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 7. Olha o que diz aí no versículo 12. Na minha Bíblia Almeida, né? A minha 12. Deuteronômio 7, versículo 12, diz assim: será, pois, que se ouvindo esses juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a seus pais. Olha o que diz aqui a palavra, assim, olha que promessa tremenda. Diz assim, ó: Ele te amará, Ele te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, e o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. O Senhor fala assim, ó: bendito será mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem nem mulher estéril, nem entre os teus animais. E o Senhor afastará de ti toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes. Antes as porá sobre os seus inimigos. Queridos, que promessa tremenda é essa? Deus diz assim, que se você guardar e obedecer os seus mandamentos, Ele será com você. Ele vai te amar. Ele vai te abençoar. Ele vai te guardar. Ele vai te proteger das doenças. Ele vai estar com você quando o inimigo se levantar contra você e tentar fazer algo. Quando Satanás olhar para você e falar, hoje eu derrubo ele, o Eterno vai dizer lá de cima, vai falar assim, você não derruba ninguém, porque ela me pertence. Amados, é muito poder de um Deus só. Porque você se lembra de Eliseu, um homem também muito doido, porque ele quis a porção dobrada de Elias. E aí a Bíblia fala que Eliseu morre. E Eliseu é julgado assim, ó, numa cova aberta. Tá lá Eliseu morto. E aí a Bíblia fala assim que os soldados estavam guerreando, e aí um homem ali do grupo do soldado morreu, e aí agora como é que a gente faz? Porque a gente precisa fugir, porque o inimigo está vindo. E o que a gente faz com esse homem que está morto? Pega aquele homem e joga dentro da cova. E a Bíblia diz assim que quando joga aquele homem dá um pulo. Porque até os ossos daquele que são do Senhor têm poder, queridos, aleluia. Isso é muito tremendo, saber que até os ossos o Senhor cuida. Porque vamos ser sinceros, Satanás já tentou lá no cemitério fazer trabalho com os ossos daqueles que são do Senhor. Mas eu acredito que quando ele chega lá, o Eterno manda os anjos assim, os anjos olham para ele e falam assim, o que você quer? Aí eu vim fazer um trabalho, é? Bom, deixa eu te falar uma coisa. Tá vendo aquele jazigo ali? Do fulano e da fulana? Tô vendo. Aquele ali, nem nos ossos dele você tem poder para tocar.
Mas Senhor, já está morto, mas ainda é meu. Pode estar morto para você, mas eu cuido de tudo na vida dele ainda. Queridos, isso é muito tremendo. Nessa paraxá, Deus nos ensina uma coisa poderosa, porque Ele fala sobre o ano da remissão, né? Ele fala assim, se você tem uma pessoa que é escrava, depois de 7 anos você tem que deixar ela ir. Se você tem uma dívida com seu irmão, depois de 7 anos, essa dívida... E aí, pensando sobre isso, queridos, Deus ele está nos mostrando o seguinte, olha, às vezes você não tem uma dívida financeira com seu irmão, mas às vezes você tem algo aí, um pecado, uma coisa que o seu irmão fez com você. Às vezes as pessoas estão aprisionadas ou você está aprisionado. E pensando nessa paraxá, nessa noite eu quero te dizer o seguinte, queridos, deixe o seu irmão ir. Se liberte disso. Se liberte desse pecado, se liberte desse problema. E olha, vamos juntos ser livres na presença do Senhor. A Torá fala sobre a ajuda ao próximo, amados, como isso é importante. Eu dou glória a Deus pela nossa igreja, amém? Nós temos aqui assistência social, mas graças a Deus aqui, todos vocês são abençoados. E graças a Deus aqui, nem todos às vezes precisam realmente de algo. Mas olha, tem momentos que a gente precisa. Como hoje, por exemplo, nosso amado pastor Vitor aqui precisou de uma oração, nosso amado Cláudio precisou de uma oração. Tem momentos que a gente não está bem. Tem momentos que a gente, como ser humano, está realmente se achando um caco. Mas olha o que a Torá está nos ensinando, que você tem o poder de colocar o seu irmão para frente. Você tem o poder de olhar para o seu irmão e dizer assim, olha, vamos lá. Você é mais do que isso que você está olhando aí. Você consegue sim, porque você pode estar olhando na perspectiva errada, mas você se esqueceu do Deus que você serve. E nós temos que às vezes colocar os nossos irmãos e olhar e falar, filho, vamos lá, vamos acreditar, Deus vai continuar abençoando a sua vida, pela fé. E olha, se você tem poder às vezes de abençoar, abençoe financeiramente o seu irmão sim, sabe por quê? Porque é bênção isso. Se você pode abençoar o seu irmão, abençoe, porque como diz a palavra, com bom e com suave é que os irmãos vivam em comunhão. E olha, existem religiões aí do inimigo, que dão de 1000 a 0 em nós, se ajudam. Se tem alguém necessitado, vamos levantar ele. Se tem alguém passando fome, vamos dar comida para ele. Se tem alguém passando alguma dificuldade, vamos ajudar. Mas o crente sabe o que faz? Você viu? Fulaninho está passando perrengue. Aposto que está errado, aposto que está em pecado. Aposto que Deus está pesando a mão. É, crente. Isso rola, que é uma coisa de, infelizmente, acontece dentro da igreja. Mas nós vamos mudar isso, amém? Nós vamos lá e ficar fofocando, vamos dizer, opa, fulano está com problema, vamos lá. Eu me lembro, outro dia estava me lembrando do pastor Diogo, aleluia. Do nada, né? Estou lá no Eldorado um dia, chega o pastor Diogo lá. O Senhor mandou eu vir aqui, eu falei, amém, né? O que o Senhor mandou você fazer? Me trouxe uma camisa, uma gravata, eu falei, oi, aleluia. O Senhor falou que você está precisando, a gravata está lá até hoje, a camisa nem sei mais onde está, né? Porque o pastor Marcos deu uma engordadinha, não cabe mais. Mas foi algo bênção. Ele sentiu de Deus, foi lá, me deu uma gravata, eu falei, gente, isso é ser o quê? Cristão. E às vezes Deus está nos tocando, não entenda na questão fútil, às vezes financeira, mas às vezes Deus está te tocando para você acordar de madrugada para orar para alguém, você fica aí, não, vou orar para aquela pessoa não merece, não vou fazer isso não, queridos. Se Deus te incomodar para fazer, vai e faz, sabe por quê? Porque Deus às vezes quer te usar para você ver essa pessoa abençoada. Então, nós podemos fazer muito mais uns pelos outros. Infelizmente, nós como cristãos, a Thaís aí, as meninas da área da medicina, da área da saúde, infelizmente nós cristãos fomos chamados por Deus para trazer saúde para as pessoas, para trazer a cura. O problema é que muitos de nós estamos trazendo ferida para as pessoas. Nós somos aqueles que fomos chamados para curar, mas muitas das vezes a gente está trazendo o quê? O problema. Então é hora de inverter isso. É hora de sermos bênção para uns para os outros, uns para os outros, uns para os outros. Às vezes nem todo mundo vai falar o que precisa, mas olha, tem uma listinha ali que fica ali atrás, que outro dia eu estava vendo. Você talvez não sabe o que as pessoas estão passando. Senhor, abençoe o Bruno, a Marcelene, abençoe, Senhor Deus,
A vida ser Deus do irmão, da irmã, abençoe a família, abençoe o filho, abençoe a casa, abençoe o emprego, abençoe Deus a vida dele. E olha, se tiver precisando de alguma coisa, Deus vai ouvir e vai falar, opa, vou entrar com a providência. Porque tem alguém orando pela sua vida. Nós possamos orar mais uns pelos outros. Deus deixou regras para nós seguirmos. Deus deixou obediência para que nós possamos obedecer. E olha, falando sobre leis alimentares, Deus deixou essas coisas para que o povo fosse diferente. E olha, o povo hoje que é diferente e que segue à risca aquilo que eles creem, infelizmente não somos nós cristãos. A religião que mais cresce no mundo hoje são a religião, né, muçulmânica. Os muçulmanos, qual? Islamismo. O islamismo é a religião que mais cresce hoje em dia. Eu tive a curiosidade de ler as leis alimentares dos muçulmanos. E se você não sabe, Alá, né, aquele que eles creem, ele tirou, se não, tudo, né, ele pegou a Bíblia e muitas das coisas ali ele só foi distorcendo. Mas uma das coisas que ele seguiu à risca foi as leis alimentares. O muçulmano não come porco. O muçulmano não come certas coisas. E um detalhe, sabe, que é interessante, é que eles, se você chegar para eles e falar assim, não, eu fiz isso aqui para você comer, eles não comem. Não querem saber se você vai gostar, se você não vai gostar. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Eles leem o Alcorão, que foi escrito por foi escrito por quem? Homem. E obedecem à risca. Nós temos uma palavra que foi escrita por quem? E queremos escolher o que a gente obedece. Aí me pergunta você, quem faz mais aí? Eles ou nós? O Eterno fala uma coisa muito tremenda. Yeshua fala assim, ó, os filhos das trevas são muito mais prudentes do que quem? Isso é triste, na verdade. A gente deveria rever os nossos conceitos sobre servir a Deus da forma verdadeira. E eu quero deixar para essa noite, para nós aqui, já caminhando para o final, 2 exemplos de como ser abençoado é bom. Todos aqui, como eu disse, conhecem o meu querido Davi, não é verdade? Rei Davi, homem de Deus, homem que foi usado por Deus para fazer grandes coisas, homem que tinha intimidade com Deus. Porém a Bíblia fala assim que Davi uma hora ele cai, ele erra feio. Davi manda matar o melhor amigo, adultera com a esposa daquele amigo, faz a coisa fica terrível. Mas Davi ele tinha algo no seu coração, e como ele mesmo fala, escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E Davi se arrepende, Davi ora, Davi pede perdão a Deus, e Deus restitui ali, né, a presença dele para Davi, porque Davi fala assim, Senhor, tira tudo que eu tenho, tira o reino, tira o dinheiro, tira tudo, mas não retire de mim o teu Espírito. Esse era um homem muito de Deus mesmo, Davi. Só que Davi, depois ali de Deus ter dado paz a ele, e ele ter guerreado e conquistado, Davi está um dia andando no palácio assim, e ele olha como eu estou olhando para a igreja, e ele fala assim, bom, eu tenho um palácio, eu tenho uma casa bonita, e o meu Deus mora em tendas. E aí ele intenta no seu coração construir um templo para Deus. E aí Deus até se agrada disso, mas Deus diz para ele assim, Davi, não vai ser você que vai construir, mas o seu filho, Salomão. E a palavra que Deus dá a Davi é a seguinte, Davi, porque você foi um homem segundo o meu coração, do reino de Israel, né, da sua descendência, não faltará reis. Ou seja, Deus estava dizendo para ele assim, ó, você vai ter a sua descendência, a dinastia perpétua. E olha, Yeshua ele é conhecido como quem mesmo? Filho de quem? Filho de Davi. Uma promessa de bênção, que Deus disse para ele assim, ó, eu vou abençoar você, Davi, eu vou abençoar Salomão, eu vou abençoar os filhos de Salomão, e os filhos dos filhos, e os filhos, e os filhos, e os filhos, ou seja, eu vou abençoar para sempre, porque Davi foi obediente a Deus. E também, existe um exemplo aqui de maldição. Todo mundo aqui conhece também o rei Acabe.
Conhece a história do Acabe? Todo mundo conhece a história da mulher dele, Jezabel. E é interessante que Acabe, ele se torna o rei de Israel, se casa com Jezabel. E a Bíblia fala que tudo que era coisa errada, Acabe fazia. Acabe se tornou um homem mau, fazendo coisas que não agradavam a Deus. Mas uma das coisas que Acabe faz, que Deus fica realmente enfurecido com ele, é que Acabe vai, um dia passeando pelas suas terras, ele olha a vinha de Nabote. A vinha de um homem lá muito produtivo. E Acabe olha para aquela vinha e tem o desejo de comprar aquela vinha. Eu quero essa vinha para mim. Aí chega para Nabote e fala: Nabote, quanto você quer pela vinha? Nabote falou assim: não, senhor, eu não posso vender essa vinha, porque ela é uma herança de família, ele é algo, da minha família, eu não posso vender não. Mas Jezabel intenta um plano. Ela vai lá, reúne algumas pessoas e gera uma situação na qual Nabote é acusado daquilo, como se ele tivesse feito algo errado. E, segundo o costume de Israel, você fez algo errado ali na época, você era apedrejado. E ela faz com que Nabote é apedrejado, morre. E aí Jezabel chega para Acabe e fala assim: Acabe, se levante e vai tomar posse da vinha de Nabote, porque eu consegui ela para você. Acabe olha, vai tomar posse da vinha. E é tremendo, porque quem estava lá? Eliahu, aleluia, o profeta Elias. Quando Acabe está chegando diante da vinha para se deliciar e tomar posse daquilo, o Eterno visita Elias e fala assim: vai até Acabe, porque ele está nesse momento tomando posse da vinha de Nabote, e diga para ele o que eu vou mandar você falar. E Elias chega para Acabe e fala: Acabe, assim diz o Senhor para você: por quanto você tem errado, e por quanto você fez isso aí, porque você na realidade sabia do que a sua mulher era capaz, e você matou Nabote por causa dessa vinha. Assim diz o Senhor: os cães que lamberam o sangue de Nabote lamberão o seu sangue, e da sua descendência nenhum homem mais subsistirá, porque eu vou exterminá-los da terra. Só que a Bíblia fala assim que Acabe, ele se desespera e ele pede perdão a Deus. Fala: Senhor, me perdoa por aquilo. E Acabe realmente rasga sua roupa ali. E aí Deus visita Elias de novo e fala assim: vai lá em Acabe, fala para ele assim: porquanto ele se humilhou, não vou cumprir o que disse nele, mas em todos os filhos dele, homens, e toda a sua descendência eu vou exterminar. Do seu filho depois dele eu vou acabar e vou matar todos eles. E assim foi. Só que olha só interessante, tá Acabe lá, depois de ouvir isso, Acabe se junta ao rei de Judá para conquistar uma terra na Síria. Ele chama o rei de Judá e fala assim: rei de Judá, eu estou com um problema com a Síria aí, será que você não quer se juntar comigo para a gente ir lá e vencer não? O rei de Judá chega para Acabe e fala assim: bom, vamos sim, mas vamos consultar antes de irmos um profeta de Deus para ver o que Deus tem a dizer. Aí Acabe vai e fala assim: não, eu já consultei o meu profeta particular aqui, ó. Ele diz que se a gente for, a gente vai ser vitorioso. Aí o rei de Judá insiste, falou: não, eu quero um profeta de Deus. Aí chega o profeta de Deus e fala assim para Acabe: assim diz o Senhor, se você for para essa guerra, de lá você não volta, você morre. Aí Acabe insiste e vai para a guerra. Aí Acabe faz o seguinte, ele pensa assim: bom, já sei, já que eu estou indo para a guerra, a ideia da guerra é o quê? Se você mata o rei de uma guerra, se você mata o general, os outros soldados vão querer continuar guerreando? Não, matou o general, acabou a guerra. Aí Acabe pensou assim: bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou vestir o rei de Judá de rei e vou me disfarçar de soldado, porque assim, se tiver que matar, mata ele, menos eu. A Bíblia fala assim, que lá vai Acabe, vestido de soldado. E os sírios olham para o rei de Judá e falam assim: onde está o rei? Está lá, vamos matá-lo. A Bíblia diz que eles vão em direção ao rei de Judá. E as flechas, é lançada uma flecha. E Acabe estava lá longe, queridos. Acabe estava ali na dele. Mas a Bíblia diz assim que uma flecha atravessa ele. E ali ele morre, porque não deu ouvidos a Deus. E o que o Senhor me fez pensar nessa noite é exatamente isso. Se você obedece a Deus,
você, sua família, sua descendência e tudo aquilo que é seu será abençoado. Se você não obedece a Deus, você e todos aqueles que são seus vão colher maldição. Isso é muito sério. Por isso, uma frase que eu digo e que eu li outro dia: seja você uma bênção. Permita que Deus guie os seus caminhos. E olha, não é um comer algo, não é um fazer algo para Deus que você deixa às vezes, né, que você não quer fazer, que vai compensar tudo isso que Deus tem preparado para nós, queridos. Se nós termos uma bênção nessa terra, Deus será uma bênção conosco. E Deus chamou a nossa igreja para ser uma bênção nessa terra. Quando você olha para aquela vela ali, o que você vê? Uma luz, não é verdade? E Yeshua falou assim: nós somos o que do mundo mesmo? Ele diz isso, que ele é a luz do mundo, e nós também somos, não é verdade? Ele fala assim: você é o sal. Mas se o sal estiver muito, né, intenso, ninguém quer comer. Mas também se estiver sem gosto, ninguém quer. Então precisa ser, como o pastor falou, a medida certa. E eu quero encerrar nessa noite dizendo uma frase que eu li nessa semana do livro da História dos Hebreus. Flávio Josefo diz uma frase muito linda. Ele fala assim, ó, e eu quero que você repita comigo assim, diga comigo assim: a única e verdadeira felicidade consiste em ter Deus como favorável. A maior felicidade que você possa ter é você ter Deus que ama você, que olha para você e diz assim, né? E aí eu quero profetizar hoje também pela vida do nosso pastor Vitor. Pode estar difícil, pode parecer que não vai mudar, pode parecer que está todo mundo contra, mas não se esquece de algo não: eu estou aqui, e quando eu disser muda, não há homem, não há demônio, não há ninguém que pode impedir, porque diz Isaías assim: operando eu, quem impedirá? Que Deus nos abençoe e nos faça ser bênçãos na sua presença. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Yeshua.